Olá, olá pessoal, mais uma live aqui pelo Bazar Horizonte, mais uma pecinha de tricô, a nossa quarta do tricô, esperando vocês entrarem aqui. Vamos ver, o pessoal tá começando a chegar, vamos falando de onde estão assistindo, isso aí, ó, já temos mais pessoal começando a chegar por aqui, hoje nossa aula de tricô. Aqui em Porto Alegre, um calor fora do normal. Boa tarde, Beth. Tudo tranquilo. Prontas para uma tarde de tricô novamente, né? E hoje é a nossa quarta do tricô. A Beth é de Cajamar, São Paulo. Eu tô aqui em Porto Alegre, gente, um calorão bem difícil o negócio aqui, tá? Deve estar em torno dos 28 graus. Olá, Silvânia, tudo bem? E aí, pessoal, tem chegado pra gente poder hoje fazer outro modelinho de colete, né? Semana passada me pediram para fazer um colete aberto, né? Fazer um colete diferente do que eu tinha ensinado aquele dia. E hoje eu vou mostrar para vocês um colete com fio urbano, né? Que é um fio bem gostoso de trabalhar. O rendimento dele me surpreendeu bastante. Eu fiz um colete no tamanho P hoje. E usando tranças, e não cheguei a usar 3 novelos, então realmente foi uma experiência bem interessante, né, com o fio urbano. Oi, Lindalva, Atibaia, Maria Fernandes, Portugal, gente, olha que legal, Paraná tá quente, né, região sul esse ano tá um inverno bem calor. Regina, Nayeli, isso aí, vamos conversar um pouquinho, né, sobre o nosso tricô de hoje. Então, como eu tava falando, fio urbano, usei agulha 8, né, então é um fio que a gente tece bem rápido, né, é um fio quentinho, e mais um colete, já que o nosso verão não tá, nosso verão não, né, nosso verão está no nosso inverno, né, agora, então vamos precisar de peças mais leves, então um colete é uma boa pedida, né, para essa temperatura maluca que a gente tá vivendo por aí. Ó, tem pessoal do Rio de Janeiro, Regina, Paranavaí, Paraná, Santo André, São Paulo. Gente, foram na Mega Artesanal, aí foram ver as novidades que estão chegando a cada dia. Deve ter sido muito bom essa Mega. E esse ano eu não pude ir, né? Mas quem sabe no próximo nos encontramos na Mega. Então eu vou virar aqui a minha câmera para mostrar para vocês a peça de hoje, tá? Deixa eu tirar os novelinhos aqui. Qualquer coisa vocês reclamem, se não estiverem vendo bem ou me ouvindo bem, tá? Falem aqui que eu vejo e a gente muda. Vou só virar a câmera. O calor tá tão grande que eu tô de ar-condicionado ligado aqui, gente. Tamanho o nosso calor aqui no Rio Grande. Então, aqui, ó, deixa eu levantar um pouquinho para pegar melhor para vocês. Ó, então aqui eu fiz um colete aberto com tranças. Todo ele vem a trança até aqui embaixo, todinho com trança. E esse colete eu comecei daqui de cima para baixo. Eu já costurei um ombro, deixei o outro para costurar depois para mostrar para vocês como eu costuro. E eu fiz ele, então, dos ombros, né? Tanto as costas quanto as frentes, de uma vez só, né? Botei 3 vezes os pontos na agulha. E quando eu cheguei aqui na altura da cava, né? Eu uni as partes e segui trabalhando na agulha circular. Então, ó, não tenho costura, tá? É um colete sem costura. Ah, eu não quero começar de cima para baixo. Ok, começa de baixo para cima, faz o processo inverso, também vai funcionar, tá? Esse aqui é um P. Alguém falou, a Marinalva disse que ia pedir um bolero, ô língua, um bolero. Mas vocês podem colocar uma manga aqui também e fazer um casaco, um boleirinho, então daí pode seguir, né? Então, eu coloquei pontos na agulha circular, vou colocar aqui para vocês verem também como eu fiz, e vim de cima para baixo. Ah,
O que eu gosto muito de fazer de cima para baixo? Às vezes a gente não sabe quanto fio vai gastar, né? E eu não tenho tanto fio, às vezes eu tô com poucos novelos. Então, quando eu faço de cima para baixo, o que eu fizer até a cava, ok. E o que sobra, eu vou fazer para baixo ali a altura que der, né? Às vezes a gente acha que vai gastar muito mais do que a gente tem e não, a gente consegue usar poucos novelos para fazer uma peça bem bonita. Vocês podem usar aqui para baixo até aquele ponto que eu mostrei a semana passada aqui, que é o tricô peruano, que ele também vai ficar legal. Ou se quiserem manter o ponto malha, porque nem todo mundo gosta de usar um ponto malha, né? Pode seguir com só fazer mais tranças, aí vocês podem usar a criatividade. Ó, tem alguém fazendo colete de tricô já preto. Nossa, um preto vai ficar divino, gente. Mas aqui no vídeo eu preciso botar cores claras, né? Para que vocês enxerguem o que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha agulha e outra cor de fio. Esse aqui que eu tô usando, esse rosa antigo, ele é o 6056, tá? 6056. Então, esse aqui é o rosa. Agora, eu vou pegar o novelo cru, 7684, tá? 7684, que é um novelo do cru. Aqui, eu vou colocar os pontos para uma das frentes, né? Então, eu comecei com 20 pontos. Vamos achar aqui a ponta. Quem sabe faz ao vivo, como dizia o Faustão, né? Então, vamos achar a ponta. Não lembro se eu falei a semana passada para vocês como eu faço para medir a quantidade de fio que eu vou precisar para botar os pontos na agulha. Boa tarde, Kátia. Ó, então, eu pego aqui, prendo a pontinha aqui do fio na minha agulha e enrolo 12 vezes. 12. Esses 12 aqui, eu vou tirar. E com esse pedaço que deu os 12, eu vou fazer... vou colocar 10 pontos na agulha. Como eu vou usar 20 para uma frente, eu boto 2 vezes esse pedaço e venho aqui. Esse tipo de contagem de fio aqui só serve para quem coloca os pontos desta forma aqui que eu vou colocar, tá? Então, que coloca assim. E este fio mais curto, ele vai ficar lá pro lado da minha frente, no sentido dos meus pés, não pro meu corpo, tá? Então, eu vou botar aqui 20 pontos. Gente, tá claro aí pra vocês? Tá escuro? Me digam, porque eu não sei, a minha luz aqui hoje não tá muito boa. Mas se vocês tiverem alguma reclamação, falem aí, que eu arrumo aqui. Este aqui é o fio urbano, tá? Aqui na cor 7684. (16, 17, 18, 19 e o 20, tá? Ó, sobrou só um pedacinho, que é melhor sobrar do que faltar. E eu amarro. As costas eu nem vou colocar aqui, porque vai ser muitos pontos e aí vai ficar bastante grande. Então, para as costas, eu vou colocar 62 pontos, tá? Não vou montar aqui para não ficar muito enrolado. Vamos passar esse pra cá. E agora eu vou botar os 20 pontos da outra frente, que é o que eu acho que vocês mais vão precisar. A minha agulha é 8, tá? Agulha 8. No urbano, se vocês tiverem o ponto apertado, vocês podem colocar uma agulha 9 ou até uma agulha 10, não tem problema nenhum. Para isso serve a amostra, tá? Eu boto aqui na agulha circular, porque depois a gente vai ficar com bastante pontos e aí toda a peça junta, né? Pra não ficar pesado no braço, tá? Ó, 12 vezes. Esse pedaço dá pra 10, então, de novo, 20 pontos. A Janete chegou aí. Vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo aqui, tá, gente? E agora eu vou botar os 20 pontos da outra frente. O som também tá bom, gente? Qualquer coisa, falem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e os 20. Vamos amarrar também. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Então, vou falando, se vocês quiserem ir anotando, mas a princípio é pra ficar salva a live, né? No canal do YouTube, do Bazar Horizonte. A pessoa é tão acostumada a falar armarinho que troca os nomes, né? Então, fio urbano da Círculo, tá? Esse aqui na cor 7684 e agulha de tricô 8. Duas frentes, 20 pontos cada uma. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Uma frente é a frente direita e a outra frente é a frente esquerda. Então, como eu vou fazer isso, ó? A minha frente direita, borda, tá? Que eu tenho por hábito colocar. Se vocês não têm hábito colocar, não tem problema. Eu gosto do acabamento, então eu coloco. Então, borda. 2 pontos tricô. Os 6 pontos meia. Por que isso? Porque se eu não colocar pontos tricô antes e depois da minha trança, ela não aparece, ela fica meio sumidinha, tá? E a gente gosta de valorizar a trança do trabalho. Então, ó, 2 tricôs e os 6 pontos meia. 2, 4, 5 e 6. E mais 2 tricôs depois. Certo? Então, ó, 2 tricôs, 6 meias para minha trança e mais 2 tricôs para dar o realce da trança. E os pontos que sobrarem aqui, ó, são 7, eu vou fazer 7 pontos meia. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, são 8, a pessoa não contou direito, ó. 8 pontos e o último eu passo sem fazer porque é a minha borda. Só puxar aqui que ele tá trancando. Agora, eu vou fazer a outra frente. Então, para fazer a outra frente, eu tenho que fazer ao contrário do que eu fiz aquela. Ou seja, o meu ponto de borda e 8 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 8 meias aqui e os 8 meias daqui. Os 2 pontos tricô. Os 6 pontos meia da nossa trança. 5 e 6. E aqui, os 2 pontos tricô. E aqui, o meu ponto de borda. Opa! Vamos dar uma desenosada nesse fio para não trancar. Feito. Agora, eu vou fazer o meu avesso sempre seguindo o ponto, tá? Sempre seguindo o ponto. Então, eu vou fazer o ponto de borda. E agora, vai ser onde era tricô, meia. 2 meias. E os 6 tricôs. 3, 4, 5 e os 6. Aqueles 2 tricô daquele lado, que aqui são meias. E os 8 tricôs agora, que eram meia daquele lado. Aqui a gente tem que fazer aumentos, tá? Porque essa frente aqui é um decote V. Então, quem estiver fazendo de baixo pra cima, que for fazer ao contrário, aí tem que ser feito diferente. A gente vai fazer as diminuições, tá? Ó, a Helena voltou. Não, Nayeli, nessa aqui não temos sorteio. Aí, então, de novo, ponto de borda, os 8 tricôs, que é o contrário do que a gente fez ali. Isso é bem importante, tá, gente? Na hora do contrário, para não se confundir, senão tu vai ficar com 2 partes da frente para o mesmo lado. Aí, os 2 meias. E aqui, os pontinhos da trança. E os 2 tricô. Ó.
Vou pegar minha agulha de trança aqui pra fazer com vocês a trança. Ai, cabinho. Vou botar aqui pra vocês enxergarem. Não sei se você está acostumada com trança, mas a trança é bem tranquila de fazer também, tá, gente? Não é nada demais. E a gente vai fazer as tranças, uma para um lado e outra para outro, certo? Então, essa trança aqui, que é a trança do lado direito, tá? Eu vou fazer o ponto de borda e os meus 2 pontos tricô, certo? Essa minha trança, ela vai vir pro meu lado direito. Se ela vem pro meu lado direito, ela tem que estar acima, por cima dos outros. Então, esses 3 primeiros pontos aqui, eles vão pra trás do meu trabalho. Tá? Coloquei 3 pontos na agulha de espera, na agulha de trança. Vou trabalhar esses 3 que ficaram na agulha. E aí, eu devolvo os outros 3 para a agulha da mão esquerda, no caso de quem é destro. E trabalho esses 3, tá? Então, ó, 1, 2 e 3. E feito a minha primeira trança. Vou fazer os meus 2 pontos tricôs, tá? E aqui eu vou fazer o meu primeiro aumento. Como é que eu faço o aumento? Eu pego esta perninha aqui do meu ponto, coloco ali na agulha e já faço ela em meia. Assim não fica buraquinho. Ah, mas eu quero que fique o buraquinho, vou fazer uma laçada. Ok? É só fazer uma laçada que vai ficar um buraquinho e vai ficar um detalhe bem bonito, tá, gente? Não vai ficar feio, não. Vai ficar bem legal fazer também a laçadinha. Então, venho, termino meus pontos meia, passo meu ponto de borda e o outro lado. Esse outro lado aqui, eu vou só trançar. Por quê? Porque os aumentos eu faço sempre quando a carreira tá começando, vamos dizer assim, tá? Então, um é no lado direito e o outro do lado avesso. Por quê? Para que esse aumento fique exatamente aqui e não marque demais a minha peça. Eu não quero que vejam que tem um aumento. Então, eu vou fazer o direito do lado direito e o esquerdo no avesso, tá? Então, eu venho aqui e faço os meus 8 pontos. Niele tá entendendo? Que bom. Tu não faz tricô, Niele? Nayeli. Ó, fiz os 2. Agora, eu quero que a minha trança vá pra esquerda. Então, como é que eu vou fazer? Os 3 primeiros pontos vem pra frente, tá? Se vocês pensarem o que vocês querem fazer, qual é a ideia de vocês, vocês vão ver que é tranquilo de fazer, ó. E agora, eu venho aqui e devolvo os meus 3 pontinhos para trabalhar. Eu vou trançar a cada 6 carreiras, ou seja, a carreira que eu trancei e mais 5 que eu vou seguir, tá? Deu 6 meias e agora os meus 2 tricôs. E fiz o ponto de borda. Ó, então, uma trança tá pra cá e a outra trança está pra lá, certo? Vocês me desculpem a bateção, mas a agulha não tá me ajudando muito hoje. Vamos lá, agora eu vou fazer o avesso. Então, agora no avesso é que eu vou fazer o aumento da frente esquerda. Então, venho aqui, vou seguir os pontos normalmente. Já trancei no direito, porque a gente sempre faz a trança do lado direito, tá, gente? Sempre, sempre do lado direito, senão não vai dar certo. Ó, vou terminar de fazer os 6 pontos da trança e vou fazer os meus 2 pontos meia, que lá na frente é o tricô. E agora, eu vou fazer o aumento. Então, eu pego esta barriguinha aqui do ponto, que nem eu digo, coloco na agulha e faço ela em tricô. E agora, aqueles 8 pontos já se transformaram em 9 pontos. Tá? Então, é bem tranquilo de fazer o aumento também. E a outra parte, a frente direita. Entra aí. Eu vou só seguir os pontos. E assim, eu vou trabalhar
mais 4 carreiras, aliás, mais 2 carreiras, né? Porque são a cada 4 eu aumento. Já fiz aqui 1 e 2, né? Contando essas, tá, gente? Contando essas. Eu vou mostrar pra vocês aqui no que dá pronto pra vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, aqui. Fiz os 6. Pra trançar, eu tenho que trabalhar mais 4, tá? Vou só pegar o que tá pronto aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo que fica nessa cor também, tá muito bonito. Vou pegar aqui pra vocês me entenderem. Ó. Os meus aumentos estão aqui, ó. Ó, a cada 4 carreiras eu faço um aumento, ou seja, aquele ali eu levantei o ponto. E aí eu faço mais 3, tá? Então, vai ser sempre a cada 4, ó. Ele fica uma escadinha, ver se vocês enxergam bem, mas não é um detalhe que fica muito pesado, assim, aquela coisa que tu chega e já diz, meu Deus, tem um aumento gritando. Não, esse aumento tá bem disfarçadinho aqui, né? A gente não chega e toma um susto de tantos aumentos. Se vocês quiserem aumentar em todos, ou se vocês quiserem começar com mais pontos aqui, também não tem problema, tá? São opções aqui que a gente traz pra vocês verem como fica, ó. E aí, quando chegou aqui da altura da cava, eu parei de aumentar, né? Então, eu vou fazer mais umas carreirinhas aqui com vocês, pra vocês verem como é que nós vamos trançar novamente, pra ficar bem certinho o que vocês estão fazendo, tá? Então, vamos de novo. Essa agora vai ser a minha terceira carreira, da trança, no caso, né? Porque eu já fiz, ó, 1 e 2. Tá? Então, vamos para a terceira. Quem não souber contar as carreiras para trança, pode fazer pelo avesso também, que às vezes fica mais fácil. Mas depois vocês acostumam a contar, né? Contando aquela carreira que vocês trançaram, mais 5. Então, a gente fecha as 6 carreiras. Só cuidem para não passar e não fazer com menos, porque senão começa a ficar cada trança num tamanho, né? Então, aqui a gente já fez este. E agora, vamos fazer a terceira do lado esquerdo. No início, aqui ele fica meio enrolado, parece que não vai dar certo, mas depois dá. Ô, Silvânia, é a mesma coisa que a agulha reta, não tem problema nenhum, tá? Eu tô trabalhando com ela aberta, ela não tá fechada. Então, é exatamente a mesma coisa que se a gente estivesse trabalhando com uma agulha aberta. Só que se eu trabalhar com uma agulha aberta aqui na minha mesa, ela começa a bater e aí não dá certo. Olha aqui, eu tô com um ponto errado. Ó. Troquei o ponto aqui, gente. Vamos arrumar. Aqui é meia. Pronto. Os 2 tricôs. Eu sempre digo que no tricô a gente precisa entender o processo, tá? Quando a gente entende o que está fazendo, tudo fica muito, muito mais fácil de fazer. Então, eu não consigo. Não, vamos tentando, vamos vendo como é que é, né? O que a gente tá fazendo. Por que a gente tá fazendo dessa forma? Que nem eu disse aqui, a trança, se eu quero que vá para um lado, os meus pontos têm que ser de um jeito. Se eu quero que ela vá para o outro, é de outra forma, tá? Então, agulha reta ou agulha circular aqui, trabalhando aberta, é a mesma função, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês se eu fosse contar pelo avesso, ó. Daí vocês pegam a parte que vocês já trançaram, ó. 1, 2, 3, agora vai ser a minha 4ª carreira, ó. Tá? Mas pelo direito também é bem tranquilo de contar as carreiras. Ou vocês podem botar um marcador de pontos cada vez que vocês trançarem. Daí vocês também não se perdem, né? Se alguém ainda tem uma certa insegurança nisso, mas não tenham, tá? E errar faz parte do aprendizado. Fica confusa, Silvânia, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, assiste vídeos, pega pra treinar, compra uma agulha boa, tá? Porque também tem umas agulhas, as agulhas mais antigas, elas realmente não eram tão boas de trabalhar. E a gente vai pegando essas agulhas mais modernas e a gente vai se apaixonando.
E eu vou te dizer que quem trabalha com agulha circular não quer trabalhar com reta, tá? Depois que a pessoa pega aqui a agulha circular, a reta deixa de existir praticamente, tá? Porque a gente fica apaixonada por elas, pela facilidade que tem, pela quantidade de pontos, porque tu não pesa no teu braço e tu pode fazer o tricô em qualquer lugar, mesmo que seja apertado, porque tu não vai bater ninguém, né? Não vai bater em ninguém, não vai incomodar. Então, é super tranquilo depois que tu pega o jeitinho. Então, ó, aqui já fechei as minhas 4, deixa eu pegar a agulha aqui pra contar. Já fechei minhas 4 carreiras, ó. A primeira aqui onde eu fiz o aumento e mais 3. Então, tá na hora de aumentar os pontos novamente. Então, vamos lá. O meu ponto de borda. A trança ainda não tá na hora, tá? Porque eu recém fiz 4 carreiras, né? Então, agora eu vou fazer a 5ª. Depois do avesso, na próxima vez que nós estivermos do lado direito, a gente vai trançar novamente. Tá? 2 tricôs. E agora, ó, pego esta argolinha aqui, a lateral do meu ponto, coloco na agulha e já trabalho em ponto meio. Então, e vou lá. Agora, eu já vou ter 10 pontos em vez de 8, né? Porque cada vez que eu aumento, ali vai aumentar um pontinho naquele espaço. E o meu ponto de borda. E aqui, nessa lado esquerdo, eu não vou fazer o aumento agora, eu vou fazer o aumento no avesso. Então, quando a gente virar a carreira, é o que a gente vai fazer. Silvana, então é tentar usar a agulha, gente. É muito bom, depois que vocês pegarem o jeitinho, vocês vão ver. Claro que tem algumas pessoas que fazem o tricô segurando a agulha embaixo do braço. Aí, essas pessoas têm bem mais dificuldade de pegar a agulha circular, né? Porque ela não tem como tu segurar embaixo do braço ou prender na perna, como algumas fazem. Então, realmente, daí complica usar a agulha circular. Então, essa aqui do lado esquerdo, eu vim sem aumentos. E agora, eu vou fazer o aumento do avesso. Tá? Então, vamos lá. Ó, os 2 meia e os 6 tricôs da trança. 5 e os 6. E os 2 meia, que são os tricôs de lá. E agora, a mesma coisa, ó, pego aqui a barriguinha do ponto tricô, coloco na minha agulha e faço um ponto tricô. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos tricô. Então, a gente começou com 8 e já tá com 10, porque a gente fez 2 aumentos. E aquela do lado direito, a gente vai só acompanhar os pontos. E aí, na próxima, nós vamos trançar novamente. Chegou atrasada, Josi? Sem problema. Hoje eu tô aqui mostrando um colete, já eu mostro que tá prontinho aqui. Com um fio urbano, um coletezinho V, decote V, começado por cima, tá? E depois a gente monta e trabalha todas as peças, todas as partes juntas, e o colete já fica prontinho, só costurando o ombro. Então, é bem legal, porque a gente não precisa costurar, né, a lateral, o colete já tá prontinho. São pouquinhos pontos e já está tudo certo. Agora, chegou a trança, então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, certo? 6 carreiras, agora eu vou trançar. Então, de novo, o meu ponto de borda e os meus 2 pontos tricô. Então, eu quero que a minha trança venha pra direita. Como é que eu vou fazer? Vou botar estes pontos aqui pra trás e esses aqui pra direita, tá? Então, os 3 primeiros pontos vão ficar pra trás do meu trabalho, avesso. E eu vou tricotar os próximos 3. Ó, 1, 2 e o 3. Fiz os 3 primeiros, agora
vou devolver aqueles 3 para outra agulha. E aí, eu vou trabalhar. 1, 2 e 3. E olha como ele foi, bem direitinho pra lá, tá? Então, pontos trança indo pra direita, os pontos, os últimos, vêm por cima dos primeiros, certo? Eu tenho uma mania também de fazer, assim, ó, se eu boto 6 pontos na largura da trança, eu trabalho por 6 carreiras na altura da trança, tá? Mas isso é uma mania minha, não li isso em lugar nenhum, não sei se é assim mesmo. Então, é bem tranquilo de vocês pensarem como vocês querem. Mas vocês também podem fazer com mais altura ou mais gordinha, que é mais baixinha a trança, tá? Então, ó, aqui já apareceu 2 carreiras do meu aumento e eu trancei novamente. Eu te diria, para quem tá com a dificuldade da agulha circular, para que vocês começassem a trabalhar nela aberta, tá? Que daí vocês vão ver que ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Comecem nela aberta, porque daí vocês vão pegando mais contato, né? Trabalhando melhor com ela, para ficar mais fácil, né? Vocês se adaptarem a ela. Depois, vocês vão entendendo o processo dela fechado. Tem uns macetes de ponto que, se vocês trabalham como eu, tem que torcer o ponto, marcar início e final de carreira, né? Tem alguns detalhes que fazem bastante diferença, mas são detalhes que vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Então, meus 2 tricôs. E agora, a mesma coisa, né? Quero que os meus pontos, minha trança vá pra esquerda. Então, os 3 primeiros pontos vão ficar pra frente do meu trabalho. Vou trabalhar os 3 de lá. E agora, eu coloco aqui e trabalho os outros 3. Ó, e a minha trança já foi para aquele lado, tá? Então, é bem simples se vocês começarem a trabalhar, tá? Aqui. Ó, 2 e o terceiro. E agora, a gente tem que fazer mais uma carreira para aumentar o ponto novamente, tá? Então, eu vou virar. E venho aqui. Faço 1, 2 e o meu terceiro, né? Então, é o ponto de borda e aqueles 2 pontinhos. E aqui eu só vou seguir mais 5 carreiras, ou seja, essa aqui já é a primeira e mais 4 depois para eu trançar novamente. Como eu disse aqui no início, já que nem todo mundo tava, eu coloquei aqui, ó, 2 pontos tricô antes e 2 pontos tricô depois, para que saliente bem essa trança, porque se a gente faz tranças sempre com ponto meia, não botar o ponto tricô aqui, ela não fica saliente, então ela não fica tão bonita, né? A gente precisa que ela fique bem bonita, tá? Que trança é aquilo, né? Trança é atemporal, é moda sempre e dá deixa o trabalho assim lindo, lindo mesmo. E existem diversos tipos de trança, então vocês têm que saber a básica para depois poder fazer as outras, tá? Então, aqui meu avesso e aqui o meu avesso novamente. Vamos lá aqui. E eu venho novamente aqui no avesso. Então, também a segunda carreira da trança do lado direito aqui, que está ao contrário, né? E agora, nessa próxima, a gente tem que aumentar. Meus 2 tricôs. 2 não, né? Aqui já são 10. Aliás, aqui são 6 é a trança. E os 2 meias. E aí, virou. Ó, vamos ver se já tá na hora de aumentar. Ó, eu tenho aqui embaixo, mal dá pra ver o ponto onde eu aumentei, tá? E daí, eu tenho aqui mais 3 carreiras. Então, já está na hora de aumentar de novo. O que que tu não entendeu, Ingrid? Me fala pra eu entender.
Pra eu saber o que é que tu não entendeu. Esses aumentos, porque elas são de baixo, aliás, de cima para baixo. Tu não entendeu como faz? Vamos fazer de novo. Eu tô aumentando a cada 4 carreiras, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu ponto de borda. Os 2 tricôs. Os 6 meias da trança. Quando aumentar a cada 4 carreiras, tá? Então, já vou mostrar aqui pra vocês, ó. O primeiro pontinho, ele mal aparece aqui embaixo, ó. Ele tá aqui embaixo, porque ele foi feito um aumento, tá? Então, aqui conto 1, 2, 3, 4 carreiras. Tá na hora de aumentar de novo. Então, eu venho aqui, coloco meu ponto na agulha e faço o próximo, ó. Ele fica bem pequenininho, então por isso que tu quase não enxerga ele. Mas como o aumento aqui no lado direito é feito pelo direito do trabalho, tu sabe que quando chegar no lado direito, tu vai fazer o aumento do lado direito, né? E no avesso, a gente faz o aumento do lado esquerdo. Vai dar osso. Olha, tem que fazer muitos modelos de trança mesmo, porque trança, assim, essa aqui é a mais simples, né? Que eles chamam de corda, né? Nem chegam a chamar de trança. Olha como ele já aumentou aqui, ó, como ele já tá fazendo este desenho, que nem eu mostrei pra vocês ali no que tá pronto. E agora, a outra parte, que eu vou só passar todos os pontos aqui, né? Não vou fazer aumento do lado direito, eu vou fazer o aumento no avesso. Que é pra ficar mais bonito o meu acabamento. Vou explicar pra vocês por quê, tá? Deixa eu chegar ali. Porque se eu fosse fazer um aumento aqui, ó, eu teria que fazer aqui. E ele não vai ficar tão bonito. Mas se vocês preferirem também, não tem problema, tá? Eu prefiro fazer pelo avesso, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito. Já vou mostrar a peça, Ilza. Já estou... Esse aqui é o fio urbano. Cor 9674, não, 7684 essa. Essa 7684 e a agulha 8. Então, agora, vamos fazer o aumento do lado esquerdo, que é pelo avesso. Ó, o meu borda, os 2 tricotes da trança, os 6 pontinhos da trança. É um colete, pra quem tá perguntando, eu já vou mostrar um colete aberto na frente, tá? Ó, 2 pontos meia e aqui novamente o aumento. Pego aqui, coloco na agulha e faço ele em tricô. E agora eu já vou ter 11 pontos meia ali na lateral do meu colete, depois da trança, tá? Cuidem para não aumentar onde é a trança, né? Não se passem, porque senão vai ficar meio estranho o negócio. E aqui agora é só fazer os pontos conforme eles se apresentam. Ó, então, venho aqui, faço meu ponto de borda. E sigo só acompanhando o ponto. Venho aqui. Com calma, que é para ser prazeroso o nosso tricô, né? O nosso tricô é para ser uma coisa gostosa, pra gente relaxar, né? Pra gente poder descansar, aliviar a cabeça, né? Não é pra gente se incomodar, nada disso. A gente tem que fazer o artesanato pra gente ficar bem. Tá? Então, aqui eu tenho as 2 frentes que eu comecei. Vou mostrar a peça pronta pra vocês verem, tá? Ó, aqui está a minha peça pronta. Deixa eu só ajeitar ela pra vocês verem. Então, eu comecei ela aqui de cima. Um lado eu até já costurei, o outro ainda não. E vir, ó, aqui dá pra ver o aumento, mas não gritante, né? Fiz as 2 frentes e fiz as costas aqui também. Nas costas aqui eu botei 62 pontos, tá? 2 de borda e 60 pontos. Quando eu cheguei aqui na altura da cava, as 3 partes, eu juntei tudo, os pontos na agulha circular. Ó, ele não tem costura, tá vendo? Ele não tem nenhuma costura. E vim fazendo
acompanhando a trança aqui como acabamento dele, até a altura que eu fiz. Esse aqui, na altura total, tá? Aqui do ombro até aqui embaixo, ele ficou 54 centímetros e meio. E na minha largura total, ou seja, dando a volta na toda a peça, 76 centímetros. Então, ele ficou um tamanho P, né? Um tamanho P, uma miudinha, que nem eu digo, né? Serve bem. Para vocês fazerem maior, aí a gente tem que fazer o quê? Aquela coisa que ninguém gosta de fazer, que é a amostra, a medida, aquela coisa toda, tá? Mas tem que fazer. A altura da cava, como fazer? Aí tu mede mais ou menos, né? Geralmente a gente tem uma altura padrão de 20, 22 centímetros. Esse aqui eu deixei com 20, ó. Tá? Esse aqui tá com 20 bem certinho, a minha cava. E da cava até aqui embaixo deu 34 centímetros. Tá? Que daí vai ficar bem bonito. Se vocês quiserem aqui cavar, também podem fazer. E se quiserem botar manga, também dá pra fazer um casaco. Com mais 2 novelos, tranquilamente vocês fazem um casaquinho, tá? Porque ele é bem tranquilo de fazer. Ó. Então, segue com a trança. Aqui embaixo, eu fiz só uma carreirinha, na realidade, de tricô, e na outra eu já arrematei. E ele ficou dessa forma aqui, ó. Ah, eu não gosto do meu ponto malha, ele não é parelho, né? Porque o que que acontece? O ponto malha, ele é parelho quando a gente tem prática, né? Quando a gente faz bastante. Eu vou virar aqui a câmera para conversar com vocês um pouquinho. Vou tirar o celular. Então, a gente pega a prática. Vamos arrumar aqui, que a pessoa não tem a prática no celular, né? A prática é no tricô. Vamos lá. Aqui. Então, olha. Vai subir pro YouTube do Bazar Horizonte, tá, gente? Vai subir pro YouTube do Bazar Horizonte. Depois a Fernanda coloca lá. Quando ele estiver bem prontinho, eu já coloco uma foto pra ela poder especificar a peça. Mas também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Não tem problema nenhum. Chamem, me mandem perguntas que eu respondo para vocês sem estresse nenhum. Estamos aqui para isso, né? Para poder ajudar vocês. Então, é uma coisa bem tranquila para mim, tá? Responder não tem nenhum problema. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer uma das nossas aulas, que eu já dei algumas aqui, vocês podem me chamar, tá? Não tem problema nenhum. Que bom que vocês estão gostando da peça, olha, bem legal. Bem legal mesmo. Então, olha, eu fico tão feliz quando eu venho e faço uma peça, porque eu fico uma semana pensando, gente, o que eu vou fazer para elas, que elas não viram ainda, né? Porque tem muitas aqui que já são tricoteiras de mão cheia, e aí fica complicado, o que eu vou fazer aqui? Mas eu acho que tá dando certo, né? Então, essa peça aqui eu fiz com muito carinho para todas vocês, né? E vai ficar salva, se Deus quiser, ali. Se não, qualquer coisa, me chamem, que eu dou aula, né? Explico tudo para vocês sem problema nenhum, tá bom? Então, mais alguma dúvida, gente? Muito obrigada, Ilza. Ah, também é crochê. Isso, e até porque às vezes a gente pode fazer... Oi, Sandra. Às vezes a gente pode fazer também algum acabamento em crochê, né? Que é bem interessante nas peças, né? Tipo uma barrinha embaixo em crochê. Pode, não tem problema nenhum. Nada impede da gente unir as duas técnicas, né? Que sempre são complementares. Uma ajuda a outra e fica tudo bem, né? Vamos fazer o que dá pra fazer. Certo, gente? Então, nossa aula de hoje foi essa. Espero estar em breve com vocês novamente, tá bom? Obrigada, tchau!